Celebramos hoje, irmãos e irmãs, o 14º domingo do tempo comum. E tal qual acabamos de ouvir neste evangelho, que é do capítulo 11 de São Mateus, a palavra deste final de semana, a liturgia da palavra, nos fala sobre humildade e mansidão. E isso é muito bom para nós, porque à luz da palavra de Deus, nós podemos refletir, pensar, a fim de procurar saber se a nossa ideia de mansidão, de humildade, realmente corresponde àquilo que deve ser humildade e àquilo que deve ser mansidão. Comecemos então pela segunda leitura, que é do capítulo 8º da carta de São Paulo aos Romanos. Ali o apóstolo nos fala que os cristãos devem sê-lo de fato se tiverem consigo o Espírito de Jesus Cristo. Que Espírito é esse? Ora, nós, quando fomos batizados, através do sacramento do batismo, nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos e filhas adotadas por Deus. E além disso, o Espírito Santo veio fazer morada dentro de cada um de nós. Cada batizado, cada cristão é templo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o Espírito do Pai, de Deus Pai, e é também, claro, o Espírito de Jesus Cristo. Geralmente o batizado acontece quando nós somos ainda bebês, salvo algumas exceções. Feito isso na nossa adolescência, também salvo algumas exceções, nós somos crismados, isto é, este mesmo Espírito é confirmado em nós através da missa do sacramento da crisma, quando nós somos adolescentes. E feito isso, partimos para a idade adulta. Agora, embora seja necessário o batismo e também a crisma, isso não é tudo. Esse Espírito Santo, Espírito do Pai, Espírito de Jesus que mora em nós, deve ser por nós cuidado, administrado, para que ele se desenvolva, para que ele frutifique dentro de nós. Senão, se a gente não tomar isso em conta, este Espírito pode se esfriar. Esse Espírito Santo, por mais que ele grite dentro de nós, e nós não o ouvirmos, não dermos a ele atenção, não vai mudar muita coisa. E é através do cuidado deste Espírito, é através da atenção, da administração a ele, que nós podemos bem desenvolver as virtudes, as qualidades da humildade e da mansidão. Jesus foi manso e humilde por excelência, tal qual nós vimos na primeira leitura de hoje, capítulo 9 do livro do profeta Zacarias. Uma leitura que é muito refletida durante a Semana Santa. O profeta nos diz que o Messias que deveria chegar, e chegou em Jesus, viria montando num jumentinho. E é assim que Jesus, recordemos, entrou, domingo de Ramos, vivemos isso, na cidade santa, Jerusalém, laudado, saudado com cantos, hosana ao filho de Davi, por várias pessoas. E esse gesto de Jesus, para além de cumprir a profecia de Zacarias, tem um outro significado. Montar num jumentinho implicava, de fato, humildade. Aqueles que montavam em cavalos ou eram reis,
ou eram militares, gente poderosa, gente que em nome do poder real ou do poder militar fazia valer suas vontades, seus desejos. Jesus não é assim. Jesus entrou em Jerusalém humildemente. Aliás, não só em Jerusalém, Jesus entrou na história humana humildemente, quando se encarnou, quando aceitou, sem deixar de ser Deus, fazer-se um de nós, viver na pele toda a condição das criaturas de Deus. Isso foi um pedido do Pai, que o Filho Jesus aceitou, e aí está a sua humildade. E a mansidão, a obediência de Jesus, a gente vê também na Semana Santa. Além de se encarnar, sofreu toda aquela situação dura, difícil, terrível da paixão e morreu e ressuscitou por nossos pecados. Jesus é, portanto, o exemplo pleno, por assim dizer, de humildade e de mansidão. E nós, claro, devemos imitar esse Jesus. Devemos nos inspirar nas suas atitudes. Agora, para nós, muitas vezes, é muito problemático a gente ser humilde e a gente ser manso. Ser humilde implica que nós saibamos o nosso lugar no mundo. E geralmente nós não lidamos bem com isso. O nosso lugar no mundo está muito bem estabelecido. Mas na maioria das vezes a gente quer, por N circunstâncias, colocar-se num lugar menor, ou por orgulho, por capricho, por vaidade, sabe Deus o quê? Colocar-se num lugar maior, ou seja, dando a nós mesmos mais importância do que a gente realmente tem. E tanto uma como outra atitude é falta de humildade. O humilde é aquele que se põe no seu devido lugar. E religiosamente falando, qual é o lugar de cada um de nós? É o lugar de filhos e filhas adotivos, carentes, como dizia Santo Agostinho, necessitados da graça, do amor, do cuidado de Deus. Tendo esta humildade, devemos ter também essa mansidão. Mansidão em que sentido? Deus está o tempo todo cuidando de nós. O problema é que nem sempre a gente aceita os cuidados de Deus. Às vezes a mensagem da palavra de Deus vem para nós e aquilo é importante, aquilo é necessário, mas vem muitas vezes como um remédio amargo. E a gente dá muita atenção, criança tem muito disso, né? Dá muita atenção ao gosto do remédio e não o benefício de curar a doença, o mal-estar, qualquer coisa que seja. E às vezes a palavra de Deus vem como um remédio amargo, vem dura, vem incômoda, mas se a gente tem mansidão e humildade, ela se assenta, ela é necessária e ela nos purga de tantas coisas que às vezes nos impedem de crescer na graça de Deus. Mas nós temos a tentação de ser reticentes a isso. Cito aqui 2 exemplos. Muitas pessoas têm essa tentação. Por exemplo, eu não vou na igreja, não acontece aqui, tá? Nem aqui na São João, nem em Franca, nem nessa diocese. Uma diocese da Lua acontece. Eu não vou nessa paróquia porque eu acho ela feia. Porque eu não gosto do padre, porque eu não gosto do povo, porque eu não gosto disso, daquilo. Eu vou naquela paróquia porque ela é bonita, porque ela é assim, porque ela é assado, porque o padre lá é badalado, etc. e tal.
Tudo bem, se tudo isso ajudar a paróquia lá a evangelizar, se tudo isso ajudar você a ter mais intimidade com Deus, não tem problema nenhum. Acontece que às vezes as pessoas tendem a procurar situações assim, não para ter maior intimidade com Deus, mas porque simplesmente é confortável estar numa paróquia bonita, é confortável se dizer paroquiana do padre A, B ou C, é confortável dizer que pertence àquela situação. E veja, falta humildade aí, falta mansidão. A missa que qualquer padre reza, a que nós rezamos aqui, a que o Papa reza em Roma, nas igrejas chiques, em tantos lugares que nem igreja tem, mas a missa é celebrada, é a mesma missa que nosso Senhor Jesus Cristo rezou na Quinta-feira Santa, meio que às pressas, num lugar que ele mandou de última hora ser providenciado. É a mesma missa. Então, quando a gente é humilde e manso, não é o lugar, não é a igreja, não é o padre que vai garantir a mensagem da palavra de Deus para nós. Essa mensagem vai chegar, porque a igreja, o padre, o que quer que seja, é acessório, é secundário. O grão de mostarda germina pela força da graça de Deus. A semente, a água, a chuva, a terra ajudam, mas o essencial do grão de mostarda é a sua própria força. Mas, se nós, por falta de humildade, falta de mansidão, criamos barreiras entre nós e Deus, Deus e nós, o prejudicado vai ser nós mesmos, e não Deus. Segunda história, vocês devem ter ouvido falar aí, essa semana isso aconteceu, o Papa Leão excomungou um grupo dentro da Igreja Católica. E qual que é a história por trás disso daí? Na década de 60 do século passado, teve o Concílio Vaticano II, uma grande reunião da Igreja, e um dos frutos dessa reunião era tentar atualizar a Igreja com o mundo moderno. Até então a Igreja celebrava em latim, não havia muitas traduções da Bíblia para a língua dita vernácula, a língua das pessoas dos seus países e tudo mais. E a Igreja achou por bem, no Vaticano II, começar uma reforma dos ritos litúrgicos. E um dos frutos disso foi a tradução da Bíblia para as línguas vernáculas e a mudança do rito da missa. A missa passou a ser celebrada não mais em latim, na língua das pessoas e desse jeito que nós conhecemos. O padre de frente para o povo e não de costas para o povo como era antigamente. Pois bem, teve um arcebispo e um grupo de padres com ele que não aceitou essa reforma, um tal de Monsenhor Lefebvre. E nos anos 70, ele fundou uma associação, a Associação Sacerdotal São Pio X. E esse grupo, por não aceitar o Vaticano II, esse grupo voluntariamente se apartou da igreja. Bem, durante o concílio, o Papa era Paulo VI, morreu, veio São João Paulo II. E eles ficaram numa relação assim, tipo marido e mulher quando briga, mas moram na mesma casa. Dormem em cama separado, mas fica assim. Nem lá, nem cá, né? Uma coisa meio estranha. No ano de 1988, esse Monsenhor Lefebvre resolveu ordenar 6 bispos por conta própria. São João Paulo II falou, não faça isso. Por que São João Paulo II falou para ele não fazer isso? Na Igreja Católica, todo bispo, antes de ser bispo, é um padre. Mas não é qualquer padre que pela sua vontade fica bispo, não é assim. Para que um padre fique bispo, primeiro tem que ter a necessidade de um bispo. Quando tem essa necessidade, é feita uma pesquisa na vida daqueles padres que podem ser bispos, é feito um currículo
e esse currículo vai para o Papa. E é o Papa que lê e ele que dá a última palavra. Esse pode, esse não pode. Isso que o Monsenhor Lefebvre fez foi contrariar o Papa. Ele queria fazer bispos pela vontade dele. Não obedeceu São João Paulo II, ordenou, São João Paulo II excomungou eles. Beleza. Morreu São João Paulo II, veio o Papa Bento XVI. O Papa resolveu dar uma chance, chamou eles para conversar. Voltem para a igreja, não sei o quê. Continuem rezando em latim, apenas sejam obedientes. E voltaram e estava tudo mais ou menos tranquilo. Morreu ele, veio o Papa Francisco. Tudo também tranquilo. Morreu Francisco, temos Leão XIV. Eles empinaram a carroça de novo. Resolveram ordenar mais 4 bispos lá na Suíça. E o Papa falou, não façam isso é desobediência. Tentaram conversar, não escutaram. Ordenaram os bispos, o Papa os excomungou. Eles, os bispos ordenados, quem participou, quem faz parte disso, deve se considerar fora da Igreja Católica. Bom, por que eu estou contando essa história? Porque isso é um exemplo triste, duro, difícil, de uma falta de humildade, falta de mansidão dentro da Igreja Católica. Não são só os leigos que têm isso. Padres, bispos, sofrem a mesma tentação. Veja, lá no Vaticano II, a Igreja se reuniu, resolveu se atualizar para o mundo. Isso não brotou da cabeça de um Papa, brotou da cabeça de vários cardeais, do Papa, a Igreja toda reunida. Aí chega um sujeito, eu não concordo. Ele podia não concordar, Monsenhor Lefebvre, mas podia humildemente respeitar, porque a igreja não existe porque sim, ela é fundada por Cristo. Aquele que está na cadeira de Pedro está porque Jesus assim o quer. Então, não aceitar as decisões do Papa é estar fora da igreja, é não ter humildade, é não ter mansidão, é achar que você manda mais que o Papa e veja só, que o Papa é um acessório na igreja. É falta de humildade. E o pior, muita gente vai à missa desse pessoal. E como disse recentemente o cardeal Sará, ele está certo nisso, o pior não é essa gente que se revolta na igreja, é a cabeça do povo que seguem eles, porque eles em pecado levam muitos a pecar. Por falta de humildade, por falta de mansidão. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o que é humildade e o que é mansidão? É a gente se colocar no nosso lugar, é a gente ser dócil ao Espírito de Deus, à Palavra de Deus. A igreja, quando ela nos fala das coisas da verdade de Deus, ainda que isso seja duro, seja difícil, mas a gente ser dócil a tudo isso, a gente se entender como carentes, necessitados, e aceitar que tudo aquilo que Deus nos provê é como um farol, é como um GPS, que só tem um objetivo, nos guiar no caminho tortuoso, duro, difícil da vida. Se a gente tiver humildade e mansidão e ouvir tudo isso que Deus nos propõe, eu garanto que a nossa cruz será mais suave e que o fardo da vida, que já é pesado, será mais leve para cada um de nós. Amém.